Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Como podeis renegar a Alá enquanto Ele vos deu a vida quando estáveis mortos? Em seguida, far-vos-á morrer, em seguida, dar-vos a vida, e finalmente, a Ele sereis retornados. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Ele é quem criou para vós tudo o que há na terra. Em seguida voltou-se para o céu e dele formou os 7 céus. E ele de todas as coisas é onisciente. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. E quando teu Senhor disse aos anjos, por certo farei na terra um califa, disseram, farás nela quem nela semeará corrupção e derramará o sangue, enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos? Ele disse, por certo, sei o que não sabeis. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. E ele ensinou a Adão todos os nomes dos seres. Em seguida, expô-los aos anjos e disse, informai-me dos nomes desses, se sois verídicos. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Disseram, glorificado sejas, não temos ciência outra senão a que nos ensinaste. Por certo, tu és o onisciente, o sábio. Al-Bukhari narrou que Abu Bakr disse: andávamos à noite até o meio-dia do dia seguinte, e o caminho era deserto. Avistamos uma rocha com um pouco de sombra. Paramos lá e preparei um lugar para o profeta descansar. O cobri com um couro e disse: pode dormir agora, que eu vou dar uma olhada ao redor. Andei um pouco e me deparei com um pastor que vinha perto da rocha, querendo a sombra como nós. Eu disse para ele: para quem você trabalha, garoto? Ele respondeu que o dono era um homem de Meca. Perguntei: há leite no seu rebanho? Ele respondeu que sim. Disse para ele: pode tirar um pouco de leite para mim? Ele disse que sim. Eu pedi para ele limpar o ubre da ovelha. Ele tirou o leite e me entregou. Peguei o leite e levei para o profeta. Eu não queria acordá-lo, mas quando cheguei, ele já estava acordado. Dei o leite para ele beber. Ele bebeu até ficar satisfeito e perguntou: chegou a hora de partirmos? Eu respondi que sim e seguimos viagem.
Depois que o caminho do profeta saiu de entre as duas grandes montanhas, Mucassir do leste e Daf do oeste, eles passaram pelo vale Faj al-Karim e seguiram rumo a Asfan pelo caminho do vale Al-Baida. Aqui passou o Rasulullah, que a paz esteja com ele. Atrás desta montanha fica o leito do rio Fátima. O profeta seguiu viagem pelo norte até Asfan. Como podem observar, não há lugar de sombra. Eles chegaram aqui por volta do meio-dia e aí apareceu esta rocha misteriosa, como foi constatado pelos pesquisadores que estudaram o caminho da viagem da Hijra. O Rasulullah, que a paz esteja com ele, e seu amigo sentaram na sua sombra. Depois disso, veio um pastor que queria a sombra também. Então, esta é a rocha que os pesquisadores acham que serviu de sombra para os três. Depois, seguiram para o norte, rumo a Asfan. O caminho do profeta continuou seu destino deixando Asfan à direita e seguindo rumo ao Gavlá. Passaram pelo caminho de Nacra e o vilarejo de Garran e Hamaj, que é conhecido hoje pelo nome Kulais. Descansaram perto de uma montanha que fica ao lado de Kulais, chamada Jamadan. Perto da montanha Jamadan, há Hirat Anikra. Depois disso, passaram pelo grande vale do Kulais, atravessando a grande bacia do Kulais. Taniat Anikra fica no nordeste do vilarejo Al-Vajnia, entre Harat Anikra e Harat Atania. Era o único caminho na região que leva à planície de Al-Qudaid. É o começo de uma região rochosa e de terra vulcânica. A ideia era a escolha entre um caminho seguro ou o caminho das caravanas, que é mais fácil. Ahmed narrou que Ibn Masud disse: "Eu era um garoto crescido. Eu trabalhava como pastor para Uqba ibn Mutim em Meca. O Rasulullah, que a paz esteja com ele, e Abu Bakr chegaram até mim fugindo dos homens do Quraish e disseram: Ó garoto, tens um pouco de leite para nós? Eu respondi: Eu sou só um pastor e não posso vos dar leite. O profeta disse: Há alguma ovelha que ainda não engravidou? Eu respondi que sim, e trouxe uma para eles. Abu Bakr a pegou, e o profeta fez uma súplica, e o ubre da ovelha se encheu de leite. Abu Bakr trouxe uma pedra com cavidade. O profeta encheu de leite, e todos nós bebemos. Depois disso, o profeta passou a mão no ubre da ovelha, fazendo voltar como era antes. Depois de um tempo, eu fui até o Rasulullah, que a paz esteja com ele, e disse a ele: Me ensina essas palavras belas, referindo-se ao Alcorão. O profeta disse: Você é um garoto inteligente? Eu aprendi do Rasulullah 70 suratas, sem contestação de ninguém. Estes são alguns de seus milagres, que a paz esteja com ele. O caminho do profeta continuou seu destino rumo a Taniat Laft, em Harat Kulais, que está a 110 metros acima do nível do mar. Ela é coberta por dunas de areia com formato de meia-lua. Depois disso, desce para uma extensa terra chamada Kabd al-Humaira, onde há muita areia, dunas e algumas árvores. Taniat Laft é uma passagem única e obrigatória para caravanas na Harat Kulais, que fica no norte da planície Kulais. Há muitas rochas pretas sobre as quais foi difícil caminhar. Agora é fácil de andar porque se transformaram em dunas de areia, mas não é recomendável passar por lá.
Este é o caminho das caravanas. Como podem observar, era uma estrada entre dois muros com 1 metro de altura para se proteger das dunas de areia. Era um caminho muito importante para as caravanas desde a dinastia dos Omáiadas. Com a chegada dos Abássidas, muitas melhorias foram feitas especialmente no governo de Harun ar-Rashid. Sua esposa Zubaida fez muito para facilitar o caminho das caravanas dos peregrinos, colocando água no caminho além dos pequenos hotéis para descanso. As caravanas de peregrinos passaram por momentos difíceis em algumas épocas de histórias dos muçulmanos, de acordo com os regimes políticos no poder em cada época. Mas os 3 caminhos mais famosos ficaram salvos por muito tempo durante a história, com algumas pequenas mudanças de vez em quando. Há o caminho iraquiano, caminho egípcio e o caminho sírio. Mohamed Said, que a paz esteja convosco. Mohamed Said, que a paz esteja convosco. E a saúde, tá boa? Não se preocupem, eu sei montar. Meu Deus, me dê coragem. Em nome de Deus, ó clemente, ó misericordioso. Em nome de Deus, que a paz esteja com o profeta. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Assim andava o Rasulullah, que a paz esteja com ele, de camelo rumo a Al-Madina, em sua viagem da Hijra. Era acompanhado por seu amigo Abu Bakr as-Sadiq, além do empregado de Abu Bakr, Amr ibn Fuhaira, e o guia que indicava o caminho. Que a paz esteja com o nosso profeta Mohammed. Montar o camelo não é uma coisa fácil numa viagem de 420 quilômetros nesse deserto seco e entre essas montanhas. O profeta, que a paz esteja com ele, trilhou esse caminho. Muitos desertos e depois muitas montanhas. Entre essas montanhas, há muitos caminhos que se elevam até chegar a uma altura de 1.300 metros, como Taniat Agaer. O camelo consegue suportar esses desertos secos e subir devagar essas montanhas. Seja glorificado Deus, o Altíssimo, e que a paz esteja com o nosso amado profeta Mohammed, seus familiares e seus companheiros. Ó Deus, esteja satisfeito com seu companheiro Abu Bakr, que participou com ele nesta viagem e esteve com ele na caverna. Alá, o Altíssimo, disse na Surat At-Tauba, quando estava na caverna com seu companheiro, disse-lhe: não te aflijas, porque Deus está conosco.
Este é o camelo, é assim que ele deve ser montado. Na verdade, os camelos não são uma montaria confortável como os cavalos, mas eles são pacientes e andam devagar. Suas patas são grandes, do tamanho de uma mão humana. Por isso podem andar muito com pouca água. O caminho do profeta passou pelo Vale Kudaid, onde fica a tenda de Mabad, que recebeu Rasulullah, que a paz esteja com ele, como é relatado na famosa história. No caminho rumo ao Madina, o profeta passou pela tenda de Mabad, no Vale Kudaid, onde ficam os assentamentos da tribo Khuzá. Khalid ibn Kunais al-Khuzai narrou que quando Rasulullah, que a paz esteja com ele, saiu de Meca, querendo migrar para Al-Madina junto com Abu Bakr e seu empregado Amr ibn Fuhaira e o guia Abdullah ibn Huraykit, passaram pelas duas tendas de Mabad al-Khuzaya. A dona era uma mulher velha, mas era forte e ajuizada. Ela sentava no meio de sua tenda e servia quem passava perto. Eles pediram tâmaras e carne para comprar, mas ela não tinha nada daquilo. Seus familiares eram pobres, acabaram suas provisões. Era um ano de muita seca. O profeta observou uma ovelha no canto da tenda e disse: "O que esta ovelha tem?" Ela respondeu: "Ficou aqui porque está fraca." Ele perguntou: "Ela não tem leite?" Ela respondeu negativamente. Ele pediu permissão para tirar leite dela. Ela permitiu, dizendo: "Se achar algo, vá em frente." Ele pegou a ovelha e fez súplicas em nome de Alá. A ovelha abriu as pernas para tirar o leite. Ele tirou o suficiente para muitas pessoas. Deu para seus companheiros e para outros. Foi o último a beber depois de servir todos. Ele tirou o leite para Mabad e pagou o leite que devia e foram embora. Quando Abu Mabad, marido da mulher, voltou conduzindo ovelhas magras e fracas e que mal podiam andar de tanta fraqueza, ele viu o leite e ficou surpreso e perguntou: "De onde você trouxe esse leite?" A ovelha ainda não engravidou e não foi a nenhum pasto por perto, e não há nenhuma ovelha que dá leite em nossa casa. Mabad disse: "Você tem razão, mas passou por um homem abençoado." Ela começou a descrevê-lo dizendo: "Ele possui uma iluminação clara, seu rosto é bonito e sua postura é bela. Não tinha barriga e nem uma cabeça pequena. Era belo e com boa fisionomia. Seus olhos eram negros e seus cílios eram longos. Sua voz era suave. No seu pescoço havia brilho." Abu Mabad disse: "É ele mesmo, o homem que o Quraish quer pegar. Já ouvi falar sobre ele em Meca. Eu queria segui-lo. Se posso ter outra oportunidade, eu vou segui-lo." Abu Mabad narrou que seu rebanho ficou grande até que ela levou algumas ovelhas com ela até Al-Madina. O filho dela reconheceu Abu Bakr e avisou sua mãe. Esta perguntou a Abu Bakr sobre seu companheiro abençoado, que é o profeta. Ele respondeu: "Você não sabe quem é ele?" Ela disse que não. Abu Bakr disse: "Ele é o Rasulullah." Abu Bakr a acompanhou até o Rasulullah, que a paz esteja com ele. Ele a recebeu muito bem. Há outra narrativa que diz que ela foi junto com Abu Bakr e presenteou o profeta com presentes de beduínos. O profeta gratificou a ela, voltando junto com seu marido para Al-Madina. Seu irmão Kunais abraçou a nova fé e morreu no dia da conquista de Meca. A caravana do profeta se dirigiu ao nordeste, rumo ao Harat al-Qubayt. Ia se afastando longe do sítio de Manat, que ficava na parte oeste de Harat al-Qubayt. Passaram pela Tanyat al-Muqsalal, que dá vista a Harat al-Qubayt. Harat al-Muqsalal é chamada hoje pelo nome de Al-Qudaidia. É de fácil acesso na subida e na descida. Há um caminho primitivo no meio dela de acordo com desenhos antigos. Aqui ficavam os assentamentos do Mudlish, tribo de Suraca. O profeta, que a paz esteja com ele, passou por esse caminho estreito rumo a Tanyat al-Muqsalal. Aqui podemos ler algumas escrituras que
e foram escritas nos primeiros anos do Islã, além dos desenhos que são mais antigos ainda. No próximo episódio, acontecerá algo inesperado para a caravana do profeta e o guia que conhecia bem o caminho. Mesmo que eles andassem durante a noite e dormissem durante o dia e usassem caminhos desconhecidos pelas caravanas, estavam sendo perseguidos por mais de 100 cavaleiros da tribo Banu Mudlij, caçadores de prêmios. Eles queriam ganhar o prêmio de 100 camelos em troca de entregar o profeta, que a paz esteja com ele, vivo ou morto, e outros 100 camelos por Abu Bakr vivo ou morto também. As tentativas de Abdullah ibn Uraiqt, o guia que conhece as rotas, não foram concluídas com sucesso para desviar do caminho das caravanas e dos viajantes. Um membro da tribo Banu Mudlij viu o grupo do profeta. Ele foi até o seu povo e avisou os líderes da tribo. Um cavaleiro pegou sua espada e sua lança, foi atrás do grupo e o alcançou. Ele queria o prêmio. A viagem do profeta seguiu o caminho pelo Vale Kulaya. Ele é um grande vale cuja extensão chega a 50 quilômetros e fica com 78 metros acima do nível do mar. Aqui houve o incidente com Suraka ibn Malik. Aqui ficavam os assentamentos da tribo Banu Mudlij. Em algum lugar nesse espaço, aconteceu o episódio de Suraka Banu Malik. A história começou, como contou o próprio Suraka, da seguinte forma: um homem da tribo foi até o lugar onde se reuniam os líderes e disse para Suraka: eu vi alguns viajantes no deserto. Eu acho que são aqueles que o Quraysh procura para capturar. Suraka percebeu que eram eles mesmos, mas queria o prêmio só para ele. Ele respondeu: não, são apenas alguns da nossa tribo. Ele queria colocar dúvida na fala do homem para afastá-lo do caminho e assim do prêmio. Suraka dispersou os outros e saiu indo para sua tenda. Ele pediu à sua serva preparar o seu cavalo atrás da tenda. Pegou a sua lança e a sua espada e saiu de trás de sua tenda querendo alcançar o Rasulullah, que a paz esteja com ele, para poder ganhar o prêmio de 100 camelos que o Quraysh prometeu para quem capturasse o profeta, que a paz e a bênção esteja com ele, vivo ou morto. Al-Bukhari narrou que Abu Bakr disse: saímos enquanto os cavaleiros estavam atrás de nós. Ninguém nos alcançou menos Suraka ibn Malik em seu cavalo. Eu disse: chegou um daqueles que estão atrás de nós, ó Rasulullah. Ele respondeu: não se preocupe, Alá está conosco. Aconteceu o episódio famoso quando Suraka Banu Malik alcançou os viajantes do profeta. As patas dianteiras do seu cavalo se enfiaram na areia. Começou a fazer adivinhações com as setas para ver se ele estava no caminho certo ou se ele errou o alvo. Saiu a seta que ele não queria, a seta de não machucar os viajantes. Mas mesmo assim, ele teimou, montou seu cavalo e chegou perto, até o ponto de ouvir a súplica do Rasulullah, que a paz esteja com ele.
Mais uma vez, as dianteiras do seu cavalo se enfiaram na areia até os joelhos. Ele ordenou o cavalo para seguir viagem, mas depois ele viu um tipo de fumaça que estava atrás dele. Aqui ele percebeu que ele não ia poder chegar perto ou atingir o Rasulullah, que a paz esteja com ele. Mais uma vez, fez adivinhações com as setas, e o resultado foi o mesmo como na primeira vez. Ele os chamou, declarando paz. Eles pararam por ele. Montou seu cavalo e foi até eles. Ele percebeu depois o que aconteceu com ele e seu cavalo, que a religião islâmica ia prevalecer. Ele informou o profeta, que a paz esteja com ele, que o Quraish colocou um prêmio por sua cabeça. Também deu outras informações, além de provisões. Eles não pediram nada dele, nem para não dizer que ele os encontrara. Suraqa pediu ao profeta que escrevesse para ele uma promessa de segurança. Amr ibn Fuhaira a escreveu num pedaço de couro. Depois disso, eles seguiram viagem.